Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Santos, diretor da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar sobre os pecados capitais, ou seja, aquelas falhas cometidas ao longo do exercício que ensejam parecer desfavorável sobre as contas anuais do município. Entre os pecados capitais, nós temos lá o déficit orçamentário. O déficit orçamentário, como as pessoas já sabem, é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada. Esse resultado termina por elevar a dívida de curto prazo do município. E por isso o Tribunal de Contas resolve por emitir parecer desfavorável quando ele julga as contas municipais. Antigamente, o Tribunal de Contas ele aceitava um déficit até 10%, e esta não é mais a realidade. Hoje em dia, o Tribunal de Contas, quando aceita, o déficit tem que ser muito baixo e com boas justificativas. Ok? Temos também um outro pecado capital, que é a insuficiência no pagamento dos precatórios judiciais. Como é que o Tribunal de Contas faz? Ele verifica se os municípios estão depositando regularmente o valor ou o percentual determinado pelo Tribunal de Justiça suficiente para que os débitos de precatórios sejam pagos. Né? Também o Tribunal de Contas verifica se aqueles precatórios de baixa monta eles são pagos durante o exercício. Porque nós sabemos que os municípios são divididos em dois regimes quanto a pagamento de precatório. O regime especial, que é aquele em que o Tribunal de Justiça determina um percentual ou um valor que o município deve depositar ao longo do exercício, ou o regime regular, que é quando o município não tinha precatórios, quando foi aprovada a emenda constitucional que trata da possibilidade do parcelamento. Então, os municípios entraram, que não possuíam precatórios naquela época, entraram no regime ordinário e têm que pagar os valores inscritos, que são comunicados pelo Tribunal de Justiça através de um mapa que é enviado a cada município, né? E esse valor tem que ser inscrito no orçamento municipal para ser pago até o final do exercício seguinte. E o Tribunal de Contas, então, ele faz essa verificação. Se o município é inscrito em regime ordinário, se os valores informados no mapa constam do orçamento municipal e foram pagos, e para aqueles que têm o regime especial, se os municípios estão realizando corretamente os depósitos determinados pelo Tribunal de Justiça. Estando tudo ok, o tribunal verifica ainda se os municípios estão pagando os precatórios de baixa monta, que são aqueles precatórios que são enviados aos municípios ao longo do exercício para pagamento. Normalmente referem-se a dívidas trabalhistas e alimentares. Outro pecado capital é o repasse excessivo à Câmara dos Vereadores. A Constituição Federal, no seu artigo 29A, determina o gasto máximo percentual de cada Câmara, que é calculado de acordo com a quantidade de habitantes de cada município. O prefeito, na época da formulação da lei orçamentária, a prefeitura recebe da Câmara a sua previsão de gastos, que deve ser, evidentemente, deve estar contida dentro daquele percentual determinado pela Constituição Federal. O prefeito, então, ele não pode passar nem a mais nem a menos do que aquele valor que está lá, que foi trazido à lei orçamentária. Se ele transferir a mais, ele estará incorrendo em crime de responsabilidade. Ele também não pode deixar de enviar este valor à Câmara até o dia 20 de cada mês, que também estará cometendo crime de responsabilidade.
Esse percentual é um percentual sobre a receita corrente líquida, calculada sobre essas receitas que estão na tela de vocês, do exercício anterior. Então, quando formos formular a lei orçamentária de 2024, para nós calcularmos o valor máximo de repasse à Câmara, nós pegamos o total dessas receitas que estão na sua tela, do exercício de 2023. Então, o Tribunal de Contas, ele analisa esses repasses e, se tiver havido um repasse a maior, ensejará o parecer desfavorável. Outra questão é a falta de repasse previdenciário. Os municípios não podem deixar de repassar aos regimes de previdência aos quais estão vinculados, seja o próprio, seja o geral, aqueles valores retidos dos servidores a título de previdência e o valor patronal. Caso os municípios cometam esse deslize, certamente haverá o parecer desfavorável por parte do Tribunal de Contas. Outra questão, não menos importante, é a compensação. Caso os municípios entendam que possuem junto à Receita Federal algum valor de pagamento previdenciário a ser compensado, os municípios não podem fazê-lo por vontade própria. Eles devem iniciar um processo administrativo junto à Receita Federal e só podem iniciar a compensação após a homologação desse processo, ok? Ou então devem recorrer à Justiça, caso não haja acordo junto à Receita, e também, da mesma forma, só podem iniciar a compensação após o trânsito em julgado da decisão judicial. O que eu estou querendo dizer com isso é que os municípios não podem, ao seu bel prazer, iniciar a compensação previdenciária sem terem uma decisão final, seja junto à Receita Federal, uma decisão administrativa, ou junto à Justiça, uma decisão judicial. Temos ainda um outro pecado capital, que é a superação do limite da despesa de pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 20, ela determinou que os municípios devem gastar, no máximo, 60% de sua receita corrente líquida com pessoal, sendo que, para o Executivo, esse percentual é de 54%. Então, o município não pode, ao final do exercício, gastar mais que 54% de sua receita corrente líquida com pessoal. Se o fizer, tem até 2 quadrimestres para retornar a diferença, para diminuir a diferença, para retornar o percentual ao máximo exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal de Contas, percebendo que o município não retornou o gasto com pessoal ao limite, depois de 2 quadrimestres, ele recomenda o parecer desfavorável sobre as contas municipais. Nós temos ainda um outro pecado capital, que é a não aplicação do mínimo constitucional da educação. Nós sabemos que, por força do artigo 212 da Constituição Federal, os municípios têm que gastar, no mínimo, 25% da receita de impostos e transferências com a educação, ok? Então, aqueles municípios que não gastam este percentual recebem, inexoravelmente, um parecer desfavorável sobre as contas do exercício, porque descumpriram um mandamento constitucional. Na questão da educação, nós temos ainda a aplicação mínima no Fundeb, que, com a alteração da lei, havida em 2020, o percentual máximo agora a ser gasto com professores é 70%. Então, de todo aquele valor que o município recebe do Fundeb, ele tem que gastar no mínimo 70% com profissionais do magistério, e aí houve uma ampliação
do conceito de profissionais do magistério. Se o município não realizar este gasto no Fundeb, de no mínimo 70% com profissionais do magistério, o Tribunal de Contas emitirá parecer desfavorável às contas. Um outro quesito que os municípios têm que ficar atentos também é sobre o percentual máximo de até 10% que ele pode aplicar até o primeiro quadrimestre do exercício seguinte, caso ele não aplique o 100% da receita do Fundeb. Então, da receita do Fundeb que o município recebe, ele tem que gastar, no mínimo, 70% com profissionais do magistério ampliado e, caso sobre algum valor não aplicado, este valor não pode corresponder a mais que 10% da receita do Fundeb que o município recebeu, e este valor tem que ser gasto até o primeiro quadrimestre do exercício seguinte. Então, na educação, são essas as regras: 25% na aplicação geral, 100% do Fundeb sendo no mínimo 70% com profissionais do magistério, e, caso sobre saldo, este saldo do Fundeb não pode ser superior a 10% e tem que ser aplicado no máximo até o primeiro quadrimestre do exercício seguinte. Se isso não acontecer, o Tribunal de Contas certamente emitirá parecer desfavorável sobre as contas totais do município. Temos ainda também a questão da saúde. A saúde é um pouco mais tranquilo, porque a grande maioria dos municípios do estado, eles aplicam mais que 15% na saúde. A Constituição, ela manda que os municípios gastem no mínimo 15% da receita de impostos e transferências, aí a base é a mesma utilizada para o cálculo dos 25% da educação, na saúde. Caso os municípios não apliquem no mínimo 15%, ensejará parecer desfavorável sobre as contas municipais. Mas aqui é bem mais tranquilo, porque a grande maioria dos municípios já gasta mais que 15%. Nós só precisamos ficar atentos para que nós não gastemos, não empenhemos nas despesas com a saúde aquilo que que não entra no cômputo dos gastos, ok? No último ano de mandato, nós temos duas regras a mais, que é a impossibilidade de aumentar nos últimos 180 dias de mandato a despesa com pessoal. Essa regra está lá no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que é nulo o ato que resulte aumento da despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Então, vocês perceberam aí que é nulo o ato que resulte no aumento da despesa com pessoal. Ou seja, o alcalde, o prefeito, não pode, neste período de vedação, emitir nenhum ato que vá refletir no aumento da despesa com pessoal. Ok? Evidentemente que aquelas regras, aquelas leis que já vigiam antes deste prazo da lei de responsabilidade, não entram no cômputo. Por quê? Porque não dependem de um ato do prefeito. A gente chama isso de crescimento vegetativo da folha. Então, o município, às vezes, tem uma legislação que concede a cada período de 5, 6 anos, por exemplo, a sexta parte. Então, isso não entra porque não depende de um ato do prefeito, é uma lei que ele tem que seguir, uma lei municipal. Também nós temos nesta questão o período de corte. O período de corte para o cálculo da despesa com o pessoal é o último dia de junho, né? Porque nós vamos ter julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que é o período de 180 dias. Então, a partir de julho, com base nos gastos de junho, o município não pode aumentar a despesa com o pessoal. Perfeito? Temos também uma regra para o último ano de mandato,
que é a impossibilidade de nós contrairmos obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do exercício. Está lá no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que isso está querendo dizer? Isso quer dizer o seguinte, que nos últimos 2 quadrimestres, nos últimos 8 meses, a prefeitura não pode empenhar e liquidar despesa para o qual ela não tenha caixa, para o qual ela não deixe, ao final do exercício, recursos para que essa despesa seja paga. Por exemplo, eu vou iniciar uma obra e iniciá-la no começo de 2024, que é o último ano de mandato, e vou terminá-la em dezembro de 2024. Então, o valor total desta obra, evidentemente aquilo que for empenhado e liquidado, tem que estar em caixa no dia 31 de dezembro para que não fique nenhuma despesa para o próximo exercício sem recurso financeiro para o pagamento dessa despesa. O legislador, quando inseriu esse artigo na Lei de Responsabilidade, ele quis evitar que a dívida, tanto de curto como de longo prazo, dos entes federados aumentassem. Né? Então, essa regra ela tem que ser cumprida integralmente, porque senão também haverá rejeição das contas. Ok? Então é isso, obrigado pela atenção de vocês, esses são os nossos contatos. Se alguém quiser trocar alguma ideia, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Vocês gostaram do conteúdo de hoje? Então curtam esse vídeo, inscrevam-se no nosso canal e vocês receberão semanalmente as notificações de nosso quadro. Nós somos da GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro. Até a semana que vem.